Ei, Deus te abençoe, te guarde e derrame sobre ti a paz. Seja você edificado. Roda a vinheta e deixe o seu like. Palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Aqui na verdade esse texto está falando sobre a profecia contra a família de Eli. Mas o versículo 30 de 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz assim a palavra de Deus: Mas honrarei apenas aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Olha, lendo esse texto a gente percebe a dificuldade que Eli teve para disciplinar os seus próprios filhos. Ele estava muito mais preocupado com a opinião deles sobre ele do que a opinião de Deus. E então Deus pergunta para ele através da boca do profeta: por que você honra os seus filhos mais do que eu? Olha, vocês e eles ficaram gordos com as melhores ofertas do povo. Olha, aqui, olhando para esse texto, deixa eu afirmar algo para você. Nós devemos ficar muito preocupados mesmo com o que nós estamos vivendo e observando por aí. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ter a sua opinião em Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ter a opinião de Deus como o principal, como tudo. Jesus, ele fala isso para os próprios judeus, que eles não estavam na verdade fazendo nenhum esforço para adorar a Deus verdadeiramente, mas eles estavam preocupados em receber elogios uns dos outros. Eles gostavam desse elogio uns dos outros. E nós estamos vivendo também nessa geração de que as pessoas estão preocupadas em receber o elogio um do outro, receber assim o afago um do outro, ser paparicado um do outro. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a opinião dessas pessoas que estão na mídia, pessoas que estão ao nosso redor, não é a opinião de Deus. Está totalmente fora da palavra de Deus. Mas por que aquela pessoa é legal? Por que aquela pessoa é bacana? E aí nós então falamos assim, mas é legal o que ele está dizendo, mas ele está indo contra a palavra de Deus. Então nós devemos ficar muito preocupados com isso. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, para nós como cristão, não deve ser colocado como prioridade. Se nós vamos cair no mesmo erro de Eli. Então, na verdade, nós devemos nos preocupar com a opinião de Deus. Nós devemos preocupar com a opinião de Deus. E quando nós observamos que as pessoas estão, na verdade, se preocupando com outras coisas e não com a palavra de Deus, nós devemos dar a nossa opinião. Mas aí é que acontece uma grande coisa. Por quê? Quando nós nos mostramos nessa preocupação para com os outros e mostrando como você pensa como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas falam assim, não, mas não importa do jeito que você pensa, importa como eu penso, importa como agora essa geração está pensando. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Importa como ele está pensando ou importa como Deus pensa, como as escrituras estão pensando? Então, a sua opinião é importante ser posicionada diante de Deus. Senão você vai chegar e dar a opinião tua e a pessoa dizer assim, não, mas eu não penso desse jeito, e você fala assim, tá, mas ele é legal, a pessoa é bacana, então eu vou pensar daquele jeito, mas eu tenho a minha convicção em Deus. Não, mostre a sua posição em Cristo Jesus. A maioria das pessoas estão pensando em si mesma e não estão pensando em Deus. E você e eu, como cristão, precisamos mostrar a nossa opinião em Deus. Chegará um momento que todos os homens, eu e você, homens e mulheres, crianças, adultos e pequenos, vamos dizer assim,
estará diante do tribunal de Deus. Chegará o momento em que você vai ter que prestar conta sozinho. E a opinião do outro não vai fazer diferença agora. Porque agora vai mostrar a tua opinião, vai mostrar tuas convicções diante do tribunal de Deus. E aí ali não vai ter os fãs, ali não vai ter os críticos, vai ter apenas você e o tribunal de Deus. Então, se você colocar a sua opinião pessoal acima da opinião de Deus, já está errado. Então você precisa colocar a sua opinião com a opinião de Deus acima das coisas. E diante de Deus, você vai ser honrado. A grande chave aqui também é que quando nós fazemos isso, colocamos a nossa opinião baseada na palavra de Deus acima de todas as coisas, nós corremos grandes riscos. Um dos grandes riscos que nós corremos é de perdermos a amizade. Amizades verdadeiras mesmo, que parecia verdadeira, quando você se posiciona como um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ir para o ralo. Você pode perder a amizade. Até mesmo dentro da tua própria família, pessoas podem ficar contra você quando você se posicionar colocando Deus acima de todas as coisas. Mas isso é um registro da integridade. Esse registro vai citar lá este homem íntegro diante de Deus, esta mulher íntegro diante da palavra de Deus. Então, permaneça firme e honre a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo, Deus. Acima de tudo, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Essa deve ser a sua opinião acima de qualquer coisa. Deus te abençoe, Deus te guarde e derrame sobre ti a paz.